Olha, meus pais observavam, por exemplo, problemas estomacais, só. Mas a casa sempre ficou em perfeito estado. Por exemplo, nesse caso que eu citei há um tempinho atrás, que eu falei que eu acordei, tanto eu e minha esposa, a gente acordou com barulho, eu destranquei a porta. Eu acordei no outro dia, eu fui lá observar, as chaves estavam lá. Eu sempre tiro as chaves da porta, porque alguém pode pular no quintal e quebrar a janela e abrir. Eu observei aquilo, mas coisas estranhas assim na casa, nunca, jamais. No máximo no pós, quando eu volto, minha mãe ia acordar, que ela tem um sono muito leve também, só. Mas, por exemplo, janelas abertas, ah, essas coisas clássicas de filme, TV queimada, utensílios eletrônicos, tipo, não, nada. Nunca tive nenhum problema relacionado a isso. Ele também, ninguém nunca viu nada relacionado a isso. Entendi. É, você mencionou que você procurou ufólogos e hipnose. Como é que foi você adentrar num terreno do. Vamos colocar assim, especialistas da área? Como é que isso tudo foi recebido? Olha, pra mim foi algo, no primeiro momento, legal, e em outro momento eu achei péssimo, porque a impressão que eu tenho, peço desculpas aos ufólogos, porque eu sei que tem muita gente séria e competente que pode ouvir isso, mas a impressão que eu tenho é que muita gente está nesse meio única e simplesmente pelo seu ego. E eu me vi usado em alguns momentos por pessoas que simplesmente queriam salientar o seu ego sobre um outro ufólogo, um outro especialista de um outro lugar, que supostamente tinha uma birra. E isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim. Eu não tive uma boa experiência com o meio ufológico, na verdade. Na verdade, eu não procurei. Minha mãe, que ela ficava desesperada com meus relatos. E por serem relatos tão constantes, chegou um momento que ela percebeu que não era espiritual, que era de fato algo físico, algo que não, ou pelo menos não dessa esfera, e ela simplesmente começou tipo, a procurar na internet ajuda. E ela chegou a um hipnólogo aqui em São Paulo, no qual eu fui, e eu relatei para ele, através da hipnose, eu revivi uma experiência de abdução dessas de quando eu era criança. E foi uma experiência muito forte. E ele, junto com outros ufólogos, atestaram que na primeira vez que eu tive uma experiência, realmente eu vi uma nave. Mas nesse momento ele falou: Olha, a experiência de abdução que você relatou aqui é diferente de tudo que eu já vi. E como foi essa experiência? Eu me lembro criança numa nave, travada, eu tinha consciência, e eu fui colocado em um lugar muito gelado, tal como numa mesa que tipo, aparentava estar molhada e era muito gelada, e alguma coisa foi colocada no meu nariz. E essa coisa que foi colocada no meu nariz já era gelada, tal como o metal, e ela pulsava. E cada vez que ela pulsava, ela aumentava, e ela ia indo mais fundo. E eu me lembro até hoje, tipo, da dor que eu vivi nisso, nessa experiência. E depois lembro também de sendo colocado na minha cama, de novo, pelos seres travados. E o que foi bizarro foi que ele olhou pra mim e falou assim: Olha, a gente tá vendo aqui sua experiência, aparentemente foi um sonho que você teve. Aí, beleza. Eu fui pra casa bem frustrado, falando: Meu Deus, tudo isso é um sonho. Por um lado, eu tava muito frustrado, e por um lado, eu tava muito aliviado também. Porque eu acho que boa parte das pessoas que passam por essas experiências querem que isso seja só um sonho mesmo. Eu, gost... eu gostaria muito de poder tomar um tarja preta e acabar com tudo isso. Muito mesmo. E beleza, passou-se um tempo. Depois de 3 meses, ele me ligou no domingo e falou: Olha, eu estava lendo um livro aqui de um. Aparentemente, pelo jeito que ele falou, um outro pesquisador que ele tinha uma certa rivalidade da Espanha. E no livro dele tinha uma experiência igual à minha, com casos igual ao meu, com o mesmo relato.
E ele, vamos fazer uns exames agora, eu vou até colocar sua experiência em um livro mesmo, meu, com um outro nome, não vou usar seu nome. E foi uma coisa que me deixou muito chateado, que eu percebi que esse indivíduo, pelo menos, ele não estava ali para me ajudar, mas ele estava para se promover sobre aquilo que eu estava vivendo. E nesse momento eu me distanciei da, desses especialistas. Certo. E eu tive uma outra experiência também com uma, um grupo de ufologia, que também, coitada da minha mãe, ela saía pedindo ajuda a todos os lugares, assim, desesperada. Que eles vieram, coletaram meus relatos, aí eu comecei a pesquisar com eles, para alguns lugares em São Paulo, mas depois eu notei no líder do grupo um fanatismo que começou a me assustar. Vou me distanciar um pouco disso. E me distanciei. E as coisas continuaram assim. E essas foram minhas duas grandes experiências com o meio ufológico. E eu me distanciei deles. Porque eu falei, olha, é uma coisa que eu já não tive resposta. Eu já tentei indagar um ser, um híbrido, eu nunca tive essa resposta. Eu meio que aceitei viver isso. Eu meio que aceitei viver isso. Por exemplo, semana passada eu tive um caso de abdução. Eu acordei no meio da madrugada, eu senti aquela sensação horrível que alguma coisa ia acontecer. Meu corpo travou de novo. Eu estava sempre sento na cama e dessa vez eu sentei e virei pro lado. Meu colchão, ele é direto aqui no chão. Aí eu coloquei os pés no chão e meu corpo travou. E eu sabia que eu senti dois seres ali. E quando eu senti esses dois seres ali, eu falei, olha, ou vocês me deixam com consciência plena, ou vocês me apagam. Eles escolheram me apagar. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu meio que já aceitei, porque eu não tenho o que fazer. Eles me acharam já em dois continentes diferentes, indo quase em três cantos do mundo. Eu não tenho o que fazer muito. Eu vejo dessa forma, Entendi. sabe? Cê- é, Você nota a diferença estando em casa ou estando em apartamento? Você já percebeu alguma Noto, diferença entre países noto diferentes, sim. se são diferentes visuais? Como é que funciona isso? Olha, um relato me assustou muito. E esse relato me deixou com muito medo. Porque, relato, né? Como se eu tivesse ouvido, mas bem, o relato que eu vou fazer agora me assustou muito. Porque em uma das minhas experiências, eu retomei a consciência. Eu estava vivendo em um apartamento. E junto com os seres, tinham pessoas também trabalhando. E essas pessoas estavam com uniformes militares. Essa é uma experiência que me assustou bastante. Isso aconteceu no apartamento. E quando eles viram que eu estava consciente, esses se assustaram e saíram do meu campo de visão muito rápido. Aí um ser apareceu e eu apaguei. Esse foi um relato que aconteceu no meu apartamento, mas eu nunca tive nenhum tipo dessa experiência como essa vivendo em casa. E eu sinto que quando eu vivia em casas, as coisas eram muito mais fortes. Ainda mais em regiões mais próximas, ali, por exemplo, na região do Jaraguá. Uhum. As experiências que eu tive ali foram muito fortes. Eu tenho experiências fortes também em apartamento, mas não tão fortes quanto ali. Clearly, I've never been there, but this feels like situation. Obviously, a major malfunction. This is an O som de bandas de rock abrem a cena e conforme a câmera vai se afastando, a música fica com um volume cada vez mais baixo enquanto outras transmissões de rádio viajam através do cosmo. A sniper has fired at President Kennedy.
Conforme a câmera sai do planeta, ela se afasta e se torna cada vez mais distante. Cada vez com transmissões mais antigas, para representar as ondas de rádio que atravessam o espaço nesse exato momento. E então, silêncio. Essa é a cena inicial do filme Contato, de 1997, adaptado do livro homônimo de Carl Sagan, uma ficção científica que retrata o primeiro contato da raça humana com seres inteligentes. A cena termina em uma sutil e elegante transição com a câmera focada na íris da jovem protagonista, que será uma das que vai testemunhar a chegada das ondas de rádio captadas em resposta e que dará instruções para a construção de uma máquina que vai permitir esse contato. Carl Sagan foi uma das vozes mais populares quanto ao ceticismo e à defesa do método científico para conter uma onda de obscurantismo na América. Obscurantismo esse que chega em seu auge nesse final de 2020, com eleições do país mais poderoso do mundo sendo contestado por milhares de fanáticos por um culto que se instaurou nos Estados Unidos. Eu não concordo com Carl Sagan em algumas posições, mas é impossível não entender o que ele temia e defendia, frente a um desprezo tão grande e profundo quanto a ciência e o método que trouxe luz para grande parte da sociedade. E é também preciso entender o contexto. Por mais que tentamos nos afastar da nossa própria natureza, números frios e fórmulas secas não representam a totalidade da experiência humana. O carinho da mãe, o vento batendo no rosto anunciando a chuva por vir, o cheiro de café sendo passado, a emoção de uma conquista, o pagamento de um boleto, o primeiro beijo, a primeira experiência com a morte. Toda a nossa experiência humana é passada por um filtro também humano. Nossos olhos captam, nosso cérebro decifra e, de alguma maneira, interpretamos isso e chamamos de realidade. E dotamos essa realidade de sentido, um sentido singular, que é um misto de questões genéticas garantidas pela nossa teoria da evolução e fatores culturais que também nascem desses fatores. Somos seres que em algum momento adquirimos esse sentido e ele nos salvou da extinção. De observarmos a colheita farta e repetir cada dia um novo ritual, porque percebemos que deu certo, de dar voz a deuses e dar forma a demônios para garantir o nosso futuro. Achar que em algum outro planeta cada passo evolutivo que tivemos seria o mesmo com seres sencientes é no mínimo uma alucinação estatística. Não é impossível, mas com certeza improvável. Como, por exemplo, ganhar na loteria 10 vezes consecutivas. Você sabe que é possível, mas sabe também que a probabilidade fará com que você decida usar o dinheiro das outras 9 jogadas para fazer algo melhor da sua vida. Imaginar que esses seres sejam feitos baseados em carbono como a gente, que tenham uma forma simétrica, que andem como bípedes, que tenham o mesmo número de membros, a cabeça no mesmo lugar, é também uma alucinação estatística. Que dirá então o mesmo padrão neurológico e tomada de decisão da mesma maneira? Que entendam símbolos como nós, que tenham linguagem como a nossa e que saibam até sobre como o nosso corpo funciona ou onde colocamos nossa atenção. Que saibam a diferença entre raiva, medo, ódio, angústia, felicidade e tranquilidade. Pensa bem, retratar esses seres apenas como frios e amorais não é o suficiente para mim. Tem que ter algo a mais, algo que a gente não está vendo, algo que a gente não consegue ver. Porque sequer teríamos essa capacidade. Mas veja bem, eu não estou aqui defendendo que todos os 9 episódios até aqui são sobre experiências pessoais. Mas eles também são sobre isso. Não sobre uma mentira, mas sobre uma verdade que pertence apenas a nós e às vezes apenas a cada uma dessas pessoas que se abriram comigo. Mas se engana quem acha que eu estou falando tudo isso da posição de alguém que não acredita. Se isso tudo existir, nosso filtro estará lá para manipular a realidade a nosso favor.
Se não sabemos interpretar, então algo dentro da gente terá que fazer aquilo se encaixar. Talvez esses seres saibam disso. E se eles têm um domínio tão grande da natureza, tão abissal e profundo, como nós comparados com insetos que usam sua vida apenas para alimentação, então a gente não pode ser nada além de testemunhas questionáveis quanto a uma realidade muito mais estranha e perigosa. Certo, eu sou o Darlan, né, Darlan de Lima, trabalho numa empresa de segurança eletrônica e sempre que posso estou contribuindo com o pessoal do YouTube, sites, essas coisas, com algumas histórias que eu vivi, com algumas pesquisas que eu fiz e entrando sempre nesse segmento, né? Certo. Então você já é alguém que não é alguém que simplesmente teve experiências apenas, né? Você é um ávido interessado e curioso nesses assuntos, né? Como é que tudo isso começou? Começou com um avistamento, né? Geralmente quem costuma fazer esse tipo de pesquisa, quem corre muito atrás desse assunto, é porque teve vivência de alguma coisa relacionada a ele. No meu caso, com a ufologia, eu era muito pequeno e conversando com minha mãe no quarto dela, olhamos para a janela. Nós morávamos à época em Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. E a nossa casa ficava de frente a uma favela. Eu acho que era o Morro da Mineira ou Coroa, não me lembro agora exatamente qual dos dois. Mas era comum, você sempre vê no período de junho e julho, né, balões e tal. Então a gente já estava acostumado com a movimentação de balões. Minha mãe olhou assim e falou: "Olha que balãozinho bonito". Na hora a gente começou a olhar e o balão, né, o dito balão, estava brilhando avermelhado, aquela cor comum de balões quando estão subindo, né? E no instante seguinte ele mudou de cor, ele passou do vermelho alaranjado para azul. Aí, balão não muda de cor assim, não passa do cor de fogo para cor azul e tal. E depois passou para branco, isso que a gente estava se indagando. E ele começou a fazer uma alternância de cores e foi indo do verde para o azul, aí voltava para o laranja, vermelho e ficava nisso e começou a se movimentar. E ele estava indo para uma posição diferente do que os balões costumam fazer, né? Sempre, quando começa a seguir para a esquerda, ele vai para a esquerda até aquela termal, aquele vento levar ele para aquele ponto ali e sofrer influência de um outro vento. Ele não, ele estava alternando, assim, fazendo uma espécie de zigue-zague. E a gente parou de conversar, parou de fazer qualquer coisa e ficamos estáticos, assim, deitados na cama e olhando para aquela aberração, né, no céu girando. Aquilo durou por volta, na minha cabeça infantil, deve ter durado uns 10, 15 minutos, mas foi o suficiente para impressionar para o resto da vida. Para poder gravar tudo com detalhes. Às vezes o cheiro de alguma coisa lembra o cheiro do quarto e a gente lembra da história de tão forte, tão gravado que ficou na memória. Muito interessante. Quem viu foi você, sua mãe e um irmão, é isso? E minha irmã mais nova também estava na cama na época, mas ela era muito pequena, ela devia ter no máximo 6 anos. Uhum. Então, ela não tem a memória. Mas eu e minha mãe temos essa memória. Minha mãe já devia ter os seus 20 e poucos à época, e, e eu com 8 anos no máximo. Eu acho que foi em 92, se não me falha a memória, 92, entre 90 e 92. Esses são os anos mais próximos ali. Entendi. Uhum, continue. Aí a partir disso você fica, pô, mas o que que era? O que que pode ser? Como é que aquilo acontece? Você vai surgindo as perguntas. E para piorar, né, sou nerd, então você tem contato com Carl Sagan, com os filmes que falam de alienígenas, Jornada nas Estrelas, e você já fica com aquilo já, né, encurtido já em você, doido para saber mais, para estudar mais. E aí foi onde deslanchou. Aí mesmo com medo, porque até pouco tempo recente, até meus 20 e poucos anos, eu era muito medroso, muito cagão sobre esse assunto. Mas não deixava de acompanhar. Teve uma fatídica entrevista não, reportagem no Fantástico, que mostrava aliens e não sei o quê, aí tinha uma reconstrução da face do alienígena em 3D, aquilo também gravou no meu subconsciente, deu um pânico tão grande
que eu fiquei com medo dos aliens greys até a idade adulta. Então, a partir daí, você fica condicionado sempre a ficar olhando, procurando no céu algumas coisas. E aí foi quando aconteceram os outros avistamentos que eu tive. Infelizmente, eu nunca tive um contato imediato de terceiro grau, nunca vi um segundo grau, eles já dando tchauzinho para mim na janela do aparelho, né, do OVNI, mas sempre eu estou sempre vendo alguma coisinha esquisita que eu não consigo explicar na hora. A gente descarta muita coisa, conforme você vai estudando mais, você vai vendo, pode ser Vênus, pode ser isso, pode ser o gás do pântano, né, como todo homem de preto fala, mas você começa a ter um discernimento e consegue classificar aquilo que você está vendo. E são coisas realmente que fogem dos 90% que são possivelmente explicados fáceis e entram para aquele 90 não, 98%. Aí entra naqueles 2% que ninguém consegue explicar. Aí depois disso, viajando para uma cidade chamada Linhares, em Espírito Santo, o caminho para o interior pelo interior do Rio, né, seguindo assim Campo dos Goytacazes e tal, você tem o céu mais limpo, mais livre de poluição, essas coisas todas, tanto a poluição luminosa, né, quanto a atmosférica mesmo. Então, viajando com meu pai uma certa vez, eu olhando para cima e eu percebi, né, um objeto também branco, brilhava intensamente, e aquilo ia brilhando, 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 e praticamente fazendo a mesma velocidade que o carro. Aí eu falei assim, é um reflexo na janela do carro. Aí eu botei a cabeça para fora, onde não tinha o reflexo. Aí eu olhei para cima e aquilo continuava praticamente a mesma velocidade que a gente, mas assim, muito distante mesmo. Como era à noite e você perde a noção de distância, você não tem como saber se o troço está a 10 quilômetros ou 5 ou sei lá, 100, mas você percebe que aquilo estava em movimento e não interagia com outras coisas, ou seja, passava por uma nuvem, ela não fazia, o brilho da luz não passava pelas nuvens, meio que se escondia atrás dela. E enquanto a gente foi andando, uma coisa assim, de mais ou menos umas 2 horas, aquilo ia mantendo a velocidade pareada com a gente. Eu falei com meu pai, olha, esse troço está brilhando ali, seguindo a gente. Aí ele, então, peraí, vou parar o carro, que deve passar, porque deve ser, na época nem tinha estação internacional, ele pensou que fosse, sei lá, algum Voyager da vida, Voyager não, os ônibus espaciais, os Atlantes, essas coisas. Aí pensou, deve ser, eles devem estar fazendo manutenção em alguma coisa e deve estar passando ali. Nisso ele diminuiu a velocidade do carro e a luzinha continuou. E parou junto com a gente e ficou estática ali. Aí foi isso que deixou mais intrigado ainda, né? Aí você tenta, na hora você não tem câmera, porque isso foi 1998, 98, 99. Você não tinha câmera digital fácil, você não tinha celular, nada disso, à mão para poder tirar foto, né? Então, esse aí ficou só relato, né? Ficou só causo, como falam. E depois de mais 2 horas com essa perseguição, a gente diminuindo, aumentando a velocidade e aquilo acompanhando, eu acho que ele cansou da gente e foi embora. E aí seguimos a viagem, mas fica com aquela desconfiança, você não sabe, o que será que era aquilo? O que será que queria? Por que estava na mesma velocidade? E você fica com essa desconfiança até você chegar e passar as horas e você relaxa, esquece e às vezes vira uma memória distante. Na fase da adolescência, adulta, como é que fica essa relação? Fica igual, continua igual. Por que acontece isso? As pessoas costumam dizer assim, você que fica procurando. Mas não é questão só de ser eu que esteja procurando, não é isso. É que as pessoas não têm mais o costume de ir na janela de casa e olhar para o céu. Quando você pergunta para um cético, hoje eu tenho uma posição muito mais cética do que eu tinha antigamente. Eu era muito believer antigamente, qualquer coisinha, eu achava que o que apareceu no filme era real. Se está no filme é porque deve ser verdade, o cara aconteceu aquilo mesmo. O ET, o extraterrestre do Spielberg é verdade, é óbvio que aquilo aconteceu, não tem como ser mentira. Você tem uma tendência a tudo a acreditar, e isso é um problema sério.
Mas isso a gente pode entrar depois, né, nesse quesito. Mas o que acontecia o que acontece sempre é que eu estou sempre olhando para cima, estou sempre tentando ver a constelação, estou sempre tentando ver se é um balão, um avião passando, alguma coisa. Porque a tendência das pessoas hoje é colar a cara na tela do celular, virar a cabeça 45 graus e ficar olhando para o celular o tempo todo, es- não prestar atenção no entorno. Às vezes, muitas vezes as pessoas são até abordadas por bandidos, essas coisas todas. Por quê? Porque estão coladas com aquela cara no celular e esquece que tem um mundo inteiro à volta. Então sempre tem essa tendência de não só olhar para o céu, mas também para o meu entorno, né? Para tentar desgrudar um pouco da tecnologia e ficar mais em contato com o ambiente que a gente tem em volta. E por você estar sempre olhando, no caso, eu, por estar sempre olhando para cima, termina a gente vendo essas coisinhas que são. As pessoas falam assim: por que você não tirou foto? Por que você não filmou? Você estava com o celular na mão e não conseguiu. É porque é muito rápido. A maioria dos avistamentos que acontecem, eles são muito rápidos e é uma coisa de surpresa. Não é aquela coisa marcada do ET Bilu que você tem hora para chegar, entrega 3 conchas para ele e se afasta 10 passos. Você tem. É de surpresa. Você não está esperando. Uhum. Então, é difícil você já estar com o celular na mão, já preparado para tirar foto, aquela coisa toda. E um dos casos mais recentes que aconteceram comigo foi enquanto eu estava lavando a louça. Era por volta assim de Isso era no ano de 2016, 17. Vou lavando a louça em casa e no fim da tarde eu olhei para cima assim para olhar as nuvens. Tava aquele reflexo do sol meio dourado e tal, e o céu meio rosado, aquilo fica muito bonito, né? Eu pensei assim, poxa, que vontade de tirar uma foto disso, porque fica uma coisa legal para botar de papel de parede e tal. Aí eu pensei, fui, olhei e pensei nisso, né? De repente eu vi uma bolinha preta passando por entre as nuvens. Na hora eu achei que fosse aquele efeito que a gente tem nos olhos, chamado mosca volante, né? Que é aquela bolinha que fica dentro do líquido, dentro do olho, que a gente, desde de bebezinho, vê aquilo e já vira uma constante, né? Que você tem pessoas que têm muito, tem pessoas que têm pouco, mas todo mundo tem um pontinho que vê com os olhos que tá sempre, você tenta acompanhar e ele foge, né? Uhum. Aí eu achei que fosse isso na hora, né? Eu falei, nossa, pô, pensei até que fosse um OVNI. Aí quando eu olhei de novo, eu falei, não, isso não é a mosca volante, isso não é coisa do meu olho. Isso era um OVNI, porque ele estava fazendo como se fosse um zigue-zague. Um zigue-zague não, um 8, indo e voltando para dentro de uma nuvem. Uma bolinha preta, assim, como a gente não tem como definir a distância, né? No olhômetro, não tem treinamento para isso, eu não sou militar nem nada, a gente não tem como definir a distância. Uhum. Mas ficava passando e saindo e voltando das nuvens. Então a gente admite aí que seja por volta aí de, sei lá, uns 10 quilômetros para cima, né? E achei muito estranho. Nisso que essa bolinha estava girando e passando pelas nuvens, daqui a pouco passa uma espécie de charuto muito rápido e atravessou a nuvem mais distante do que aquela que a bolinha estava girando. Esse charuto fez, passou muito rápido também. Não houve interação com as nuvens, nada disso, nenhuma perturbação entre elas. Não tinha som também entre elas e não tinha luz. Eram objetos escuros. Você via que aquilo ali tinha massa, tinha profundidade, comprimento, tudo isso você conseguia perceber. E passou muito rápido, daqui a pouco a bolinha entrou de vez numa nuvem e eu fiquei, caramba, agora eu quero ver ela sair. Ficou, deu para mais de 20 minutos e nada, não saiu. Se saiu, saiu para o outro lado, para o outro canto, ou ficou mais tempo ali escondido. Aí que vem aquelas teorias, né, que não, que existem patrulhas que olham, que passam, não sei o quê, e pegam os mais rebeldezinhos que ficam se mostrando, se aparecendo e dão um corretivo, né? Então foi a explicação que me veio na cabeça à época, né? Porque eu era muito mais ligado ao ramo believer da ufologia. E esse foi um dos mais recentes assim, assustador porque demorou muito tempo.
Eu fiquei com quase 15, 20 minutos observando aquilo ali e sem interação nenhuma. Uhum. Mas isso é já na idade adulta, né? Quando adolescente também, eu morava na Praça Seca, aqui no Rio. Praça Seca tem uma proximidade aqui com o Campo dos Afonsos, né? Não é muito próximo, mas é próximo. Em questão Aham. de aviação, é um pulo. Certa vez à noite, eu estava de novo olhando para o céu e vi mais uma bolinha de luz passando assim, muito lentamente, muito devagar. Eu falei, caramba, esse helicóptero tá procurando alguma coisa. E fiquei esperando ouvir o barulho de helicóptero. Deu 1 minuto, 2 minutos, nada de barulho de helicóptero. Eu falei, pô, não é possível. Não é possível que esses caras vão se mostrar para mim hoje. E fiquei olhando aquilo. O cagaço vem logo na hora, né? Você, que à época, mesmo acostumado com os assuntos, eu era medroso. E fiquei olhando para aquilo ali e tal. E na época eu tinha uma lanterninha, a pilha a Duracell e tal, que eu tinha ganho de presente. Eu falei, vou tentar fazer troca de luzes. Se responder, vai ser meu contato imediato, pô, e tal. Aí peguei a lanterninha e tal e fiquei igual um bocó, apontando para cima e fazendo, né, um joguinho de luzes. 2 luzezinhas, parava, mais 2 piscadinhas. E ficava naquilo ali. De repente, o objeto começou a fazer de volta. Caramba, o frio veio, o frio na espinha, você se arrepia todo, você fala, caraca, não tem como ser coincidência, não tem como ser, é, sei lá, um fenômeno natural, alguma coisa piscando, uma estrela piscando, porque não é, tá no mesmo ritmo do meu movimento que eu estou fazendo aqui. E eu fiz isso mais e mais vezes e o troço respondeu. Aí eu fiquei em pânico, eu falei, caramba, que besteira que eu fiz. Se esse troço descer aqui agora, eu não tenho nenhum café para oferecer para esses caras. Eu não sei o que eles vão querer aqui. Fiquei com esse pânico, né? Uhum. De repente o objeto, a luzinha parou de piscar, ficou sólida, né? Ficou sólida, ficou constante, ficou brilhando constante. Deu uma movimentaçãozinha, como se alguém estivesse dando uma girada, assim, um 180, sabe? E pegou velocidade e desapareceu. Eu falei, nossa, que bom. Ai, legal que eu fiz contato, mas graças a Deus que foi embora, que não veio, não vou precisar receber ninguém. Uhum. Aí fiquei, aí fiquei com aquele sentimento, aquela coisa ruim, né? Aquela ansiedade, assim, de nossa, o que foi que eu fiz? Agora eles sabem que eu tô aqui, vão mandar alguma coisa para cá. E fiquei nisso e coisa de mais uns 3 minutos, 3, 4 minutos, passaram aviões por cima assim do local que a gente morava. Passaram muito baixo, com um voo rasante e tal. É assim, era comum a passagem de aviões por lá, mas não tão baixo e não tão veloz como eles passaram aquela noite. Aí eu falei, caramba, eu realmente fiz alguma coisa. Agora eu tô me atribuindo muita importância, né? Mas, mas por mais que tenha sido uma coincidência, tenha parado ali, piscado aquele negócio todo, o que mais me assustou depois não foi nem a questão do contato em si, né, de ter feito a troca de luz e tudo mais, mas aquelas histórias que a gente sempre escuta de contatados, de abduzidos e tudo mais, de que assim que existe um contato, você tem logo uns helicópteros negros sem identificação, que não fazem barulho passando no local, aviões, caças passando no local. E isso me deixou assim, caramba, deixou com aquela impressão de que existe um fundo de verdade, Uhum. né? Que, caramba, aconteceu comigo também. Então, aí foi nesse momento, eu devia ter por volta dos meus 16 anos, 16, 17, eu fiquei imerso mesmo em tudo, toda e qualquer literatura, UFO, OVNI, tudo que aparecia,
eu catava e consumia. Comprei muito a revista UFO, é, quando a internet estava engatinhando, de escada, aquele negócio todo, eu procurava vídeos de autópsia, vídeos de interação humano-alien, de discos e tudo mais, e virei mesmo um pesquisador do assunto, né? O caso Varginha, então, para mim foi uma maravilha, porque eu deitei e rolei, que acompanhei do começo ao fim, na época, tudo que aparecia eu estava lendo, estava atrás para saber. E o curioso também dessa história é que minha irmã, ela estava dormindo na sala, coisa assim bota assim, um mês, 2 meses depois do fato acontecido comigo, minha irmã dormindo na sala, ela acordou assustada. E muito assustada mesmo, ela abriu os olhos tal e não conseguia se mexer e ela viu uma bola azul saindo de uma tomada que ficava próximo ao sofá que ela estava descansando, né, que ela estava dormindo. E essa bolinha azul entra completamente na definição de raio globular, né? Que é uma globo de energia concentrado que vai passando, soltando faísca e tal. Ela disse que aquilo não fez barulho, passou em volta dela, por cima dela, foi para o meio da sala e, assim como a bola surgiu, ela desapareceu. Uhum. Aí ela disse que ficou assustada e correu. Assim que aquilo sumiu, ela conseguiu se mexer. Aí ela correu para o nosso quarto, me chamou, porque na época nós dormíamos no mesmo quarto, me chamou e vem cá, vem olhar e não sei o que, vamos ver. Quando chega lá não tinha nada. A única coisa estranha que a gente tinha no ambiente era um cheiro que, segundo meu pai, ozônio tem o mesmo cheiro de cobra. O cobra, ou quando você abre para comer um jacaré, uma coisa assim, um cheiro de réptil ou peixe, uma coisa mais ou menos assim, que o ozônio tem esse cheiro. E provavelmente, como por se tratar de uma bola de energia, né, eu acredito que tenha sido um raio globular, alguma coisa, de porte pequeno, né, uma sobrecarga de energia, alguma coisa que tinha com as condições propícias ali no momento para acontecer, mas aquilo deixou o ar ozonizado. Eu não sei se a palavra correta é ozonizado, porque ficou um cheirinho de cobra no ambiente, né? E eu falei assim, cuidado, hein, vai ser abduzido e tal, e não sei o quê. Mas aí a gente riu, brincou e tal, depois do acontecido. Mas eu fiquei com isso gravado na memória e ela não. Eu conto isso para ela, ela nem lembra mais, nem me lembrava mais. Porque ela gosta do assunto, mas ela não é muito ligada. Certo. Eu tracei uma barreira quanto à minha opinião sobre espiritualidade no geral. Pelo menos, essa é a minha verdade. A ciência nunca vai comprovar ou desprovar fenômenos desse tipo. Orar para um copo d'água se tornar uma cura milagrosa pode não ser aferível com dados, mas se a pessoa se sentiu melhor após tomar essa água, então a espiritualidade de alguma maneira cumpriu seu papel na narrativa individual dessa pessoa. O problema é que a ufologia científica se propõe a ser científica. E não sei se estou pronto para tratar esse conhecimento da mesma forma que um religioso passando por uma experiência religiosa. Mas a todo momento me deparei com o fato de que o fenômeno OVNI tem um caráter de fenômeno religioso em seus momentos mais íntimos. Muito próximo de visões milagrosas ou sonhos com entidades e criaturas, como vimos nos episódios passados. Mas de longe, eu não sei como explicar esses fenômenos. Sejam eles no campo físico, sejam eles no campo mental. Bem, eu bati um papo com a Nelly Luz, que mora há muitos anos hoje na Espanha, sobre tudo isso e um pouco mais. Faz uns 6 anos, né? Sim, não, 6 anos não. Menos mal, porque não faz 6 anos, faz 4 anos exatamente. É que minha sobrinha, eu conto pela idade da minha sobrinha, que ela voltou pra Espanha, ela tinha 3 anos, então agora ela tem 6. Ela vai fazer 7. Faz 4 anos exatamente, em maio, me operaram da mama, porque eu tenho nódulos fibrosos na mama, vários, assim, diversos. E o que me operaram especificamente era um
que estava debaixo do bico do peito era muito superficial, então ao tocar tudo doía muito. E eles decidiram operar. A operação foi assim, abriram do lado, onde é o bico do peito, abriram para tirar. E é importante falar, muito importante, que eu tenho queloide, a cicatrização superficial, né? Que fica aquela marca assim bem, bem forte, dá pra ver que você fez Uhum, uma cirurgia, a cicatrização ela nunca fica assim, como que parece que arranhou, não, ela fica levantada a pele. uhum, E então ficou, a recuperação foi muito bem, minha mãe estava aqui comigo me apoiando, meus pais eles não moram aqui, eles moram no Brasil e nessa época justo só morava eu e minha irmã aqui na Espanha. E foi tudo bem e a cicatriz ficou, né? O peito ficou daquele jeito, mas tudo bem, ficamos aí. E eu, em final de julho, o meu irmão ele decidiu voltar para a Espanha por motivo X. E eles ia ficar na minha casa, assim, da minha irmã, que era bastante grande, e dava assim, ele ia ficar um mês até se estabilizar, né, para voltar aqui, pegar os papéis. E meu pai veio com eles, uhum. para ficar 15 dias com a gente, né, para aproveitar tudo. E também, assim, nessa época de 4 a 9 aqui na cidade, em Vitória-Gasteiz, é festas na cidade. Então, todo dia tem fogos artificiais, assim, e não sei, acho que chama algo a eles, os fogos artificiais, que eu acho que era o último dia, e meu pai ele ia voltar para o Brasil, e esse dia em casa estava bastante tenso, eu não sei explicar, mas assim, estávamos como todos muito nervosos, e eu pensava que era pelo fato do meu pai, né? Está indo embora, que eu estava aquela agitação. Então, eu me despedi do meu pai, ele foi embora por volta das 2h30 da manhã e fui para a cama. E aí é onde começa a história, né? Sobrenatural. E eu dormi bem rápido, algo assim que não é tão normal. E de repente, né, como se fosse. Não era sonho. A gente sabe quando a gente está sonhando, a gente sabe quando não é real, né? Uhum. E eu me senti flutuando. E eu, nossa, que sensação gostosa, maravilhosa. Eu falei, ai, minha irmã vai morrer de inveja, porque eu estou flutuando e ela não está flutuando, né? Aquele pensamento, ai, que delícia. Aí eu com aquela sensação gostosa. Aí eu me via, eu me sentia como se estivesse deitada. E eu estava deitada, pensava, né, que estava deitada na minha cama e eu vi muitas janelas. Aí eu, nossa, tá muita luz entrando aqui no quarto, porque estranho, né? Porque o meu quarto só tem uma janela. E foi quando de repente me fez um plaf e eu me vi em cima de uma maca, uma cama inoxidável. Eu vi um elfo, era o queixo dele era bem assim, em forma V, olhos bem azuis, assim, era um olho assim mais grande que o nosso e no final puxado, as orelhas bem grandes, cabelo preto comprido, assim, liso até a cintura. E ele estava vestido como uma roupa vermelha com uma capa dourada. E do lado dele tinha assim uns seres mais pequenos, só que não eram greys, eles eram uma cor bege assim, como a nossa cor branca, sabe? Como da Uhum. nossa pele branca. E só que eu me assustei. Eu fiquei muito assustada por causa que eu pensava que eles iam me levar embora e que eram greys, porque naquele tempo eu tinha a mentalidade de que todos os extraterrestres eram ruins e que me iam levar embora e que já era. Então eu olho para baixo no meu peito e eu vejo que meu peito está totalmente aberto, totalmente. Aí eu toco meu peito e eu olho minha mão toda sangrando e eu começo a gritar e vem esse elfo e ele toca na minha cabeça. Ele acaricia e fala, vai ficar tudo bem, não se preocupa. E eu, nervosa, tremendo. E eles colocaram algo assim para eu dormir no meu nariz. E eu dormi. E eu acordei assim de repente, estava na minha cama, eu podia escutar em cima a janela vom, vom, vom. A gente morava em prédio, mas tinha um pátio, a gente dava para escutar vom, vom, vom. Saí correndo pro quarto da minha irmã, falei, Larissa, me levaram, um dos extraterrestres me levaram. Ela acordou, ela falou, também tive um sonho estranho. E a gente escutou, nós dois juntos, vom, vom. É, a janela do corredor estava aberta e a gente sempre fecha por causa dos gatos. Aí tinha um quartinho que era só para guardar porcaria, estava aberta, e a janela desse quartinho também estava aberta, coisa que a gente nunca faz. E aí ela sentou comigo na cama, né? Chamamos a minha cunhada, a gente estava assim assustada.
E quando eu olhei no meu peito, ele estava vermelho, doía muito e não tinha mais a cicatriz. Eita, rapaz. E eu fiquei assim, eu fui levada pro ZT. E aí, o meu pai chegou, né? Eu contei assim pro meu pai, ele ficou assim bastante emocionado porque foi uma experiência. Eu falei, gente, é real, olha o meu peito não tem mais aquelóide, assim. As pessoas assim veem meu peito e tá natural, como se tivesse nada, como se fosse uma cirurgia, não sei, uma linha branca, mas não é queloide mais. Uhum. E foi assim bastante incrível. Depois disso, eu comecei a me aprofundar muito na ufologia, né? E depois descobrimos que existem extraterrestres que são bons. E a segunda experiência que passou, né? Eu assim, não foi assim tão profunda, mas eu tenho a prova, que eu te mandei a foto do pé. Uhum. Ano passado, de janeiro, assim, eu comecei a ficar muito doente. Eu não conseguia comer feijão, lentilha, grão de bico, nada que fosse assim. Carne eu não como faz muitos anos. Eu sentia assim muita dor no estômago, só tomava sopa e purê de legumes, só isso. E teve um dia que eu já estava muito cansada de estar doente e fiz todos os exames assim, possíveis para estômago, nos médicos, colonoscópia, endoscópia, scanner, ecografias, de tudo, remédios, e não passava a dor assim, ninguém descobriu o que era. E meu pai falou assim, uma frase para mim, filha, se você sabe que esses seres eram bons que vieram aquela vez te ajudar. Por que você não faz uma oração, né, uma prece ou algo para eles, para vir outra vez te ajudar? Eu falei, não, isso é verdade, eu vou fazer, viu? Se é ruim ou não, eles têm que me ajudar, que eu estava desesperada já. E eu fiz tudo, pedi. Depois de 2 dias, meu marido ele estava trabalhando de noite, né? Que ele tem turno manhã, tarde e noite. E eu acordei assim, aí eu fui fazer massagem no meu pé, levantei, quando eu vi, tinha aqueles 3 pontos no meu pé. E a gente mora no 7º andar, não era pernilongo, e os 3 pontos é uma forma de um triângulo. E eu olhei e falei, e pensei na hora, isso foi extraterrestre? Não é possível. E esse dia eu acordei bem. E depois desse dia eu melhorei. E não voltei a ficar doente. Nossa, que interessante. Mas Sim. dentro dessa perspectiva, dessa última, você tem algum. Como é que foi o seu sono? Foi diferente do normal? Como é que foi isso? Foi muito pesado, é como eu sempre sonho. Eu sempre tenho algo, esse foi, eu estava agitado também, igual que a outra vez, fui dormir às 4 horas da manhã, e foi extremamente pesado. Foi muito pesado, eu não lembro de nada, de nada, 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 nada. Só lembro assim que eu acordei bem, né? Que era assim algo raro acontecer. E também depois de noite meu pé ficou na parte do tornozelo, ficou roxa, como se alguém tivesse apertado o meu pé, Uhum. ou prendido. E assim, pernilongo ou bicho nenhum é por causa que eu tenho alergia à mordida de pernilongo e a pele incha e fica assim um buraco bem grande. Não, foi 3 pontos, um triângulo perfeito, uma distância perfeita e era como se nada tivesse acontecido. E o incrível é que desde aí eu melhorei, não fiquei doente. Muito bom, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o relato anterior, então. Você fala que quando você acorda, você vê esses seres, né? São seres bem distintos, né? E você fala que você vê esse elfo, assim. Assim, quando você fala elfo, você se refere ao quê? É um tipo de raça? Ou pela aparência dele parecer com esses elfos da fantasia lá, Senhor dos Anéis? Então, eu posso, ou seja, é que depois, assim, depois eu descobri, né? Só que, assim, dá vergonha pro povo falar, nossa, essa garota, ela é bem louca. Eu comecei a fazer esse curso de espiritualidade que eu estava hoje, e eu conheci alguém, assim, uma garota que é de vidas passadas minha, que eu não sei, eu conheci ela, minha mediunidade, assim, explodiu, e um dia eu estava meditando, e a imagem desse elfo veio a mim, e ele começou a falar coisas para mim, que ele era de um planeta que está em Alpha Centauri, na constelação. O planeta se chama Onmandara, falou isso, e que eles são da raça Elfos, e que lá também vivem os elementais, os seres elementais junto com eles, e que
e que a raça em concreto se chama na língua deles Oracudarus, mas que é conhecida como os humanos elfos, e que é daí que eles que ajudaram também na construção da Terra. Ou seja, foram muitas meditações para chegar a essa conclusão, mas ele apareceu e começou a dar essas informações para mim. Uhum, E depois, assim, com essa garota, com a minha irmã, no final, assim, estamos conectadas com ele. entendi. Você depois foi pesquisar para ver se essas informações batiam de alguma maneira? Você foi pesquisar a foto? Não acho, eu não acho nada, nada. Eu, assim, tenho só certeza, por causa que o curso que eu faço é de radiestesia, Uhum, com pêndulos. A nossa professora, ela tem uma mediunidade gigante, então ela confirma que realmente é verdade e que vê ele e os sinais que ele dá. É, assim, a única confirmação, mas, assim, deles eu não acho nada, nada, uhum. nada da internet. Nunca achamos nada. Entendi. Porque você tem uma, uma literatura muito prolífica lidando com a ufologia e espiritualidade, né? Falando sobre altas raças que, enfim, né, tem diversos objetivos e tal. E o ser que você me descreveu é muito parecido com algumas dessas raças, né? Essa coisa de loiro, de olhos... não lembro se você falou de olhos, assim. Orelhas pontudas eu realmente não lembro. Mas essa coisa meio até... meio Astacheran. Não sei se você conhece o... Sim, sim, os pleiadianos, sim. É que depois desse encontro, né, nessa meditação com esse ser, eu descobri que realmente depois na espiritualidade, de subir, a gente descobre que as raças extraterrestres, né, do bem estão conectadas com a gente, e faz muito sentido. Por caso, tem um canal no YouTube, não sei se eu posso falar aqui, Pode, mas que eu pode. acho que abre. Cássia Farias, ela também assim ajudou a abrir muita mente, que ela fala de origem cósmica, né? De muitos seres, assim, que a alma primeiro não nasceu na Terra, nasceu em outro lugar que veio ajudar a Terra. Uhum, E então existe como muitos pleiadianos, arcturianos, diversas raças, assim. Então me ajudou a entender que talvez realmente aquele elfo, assim, né? Talvez temos uma conexão ou algo assim, mas eu tentei buscar nela também não achei assim a raça elfa. Mas eles não são os pleiadianos, é como diferente. uhum. Certo. Foi isso que eu entendi. Perfeito. Por que essas raças, por exemplo, estariam juntas? Você falou que tinha uns pequenininhos também. Eles seriam de outro planeta? Seria uma outra questão? Isso ficou claro para você? Pelo que eu entendi, os pequenos eles são como da cura, por causa que eu acho que, na verdade, pelo que eu sinto, e a minha irmã assim, sentiu, né, que naquela época talvez eu estava. Porque talvez tinha saído outra vez algum tumor e talvez eu estava como para ter um câncer, entende? Por causa Uhum, que sempre saía tumores. Então talvez uma parte não era o meu fim. Eu estava muito triste também, começando uma depressão. uhum. Então, isso também, né, causa que sua imunidade baixe e você fique doente. Talvez eles, de certa forma, vieram me ajudar. E pelo que eu não sei se eles são Sassami, essa raça pequena, mas era como uns médicos, eles que me operavam. Mas era Hum, do bem, não era ruim. Não era os Grey, né, entendi. que é ruim. Tá, então o elfo ele tava meio que organizando mais do que de fato curando. Sim, ele não estava me curando, ele só me olhava. Ele Entendi. só assim estava como preocupado comigo, com eu ali, e ele foi o que me tranquilizou para que tudo fosse bem. Que eu Perfeito. tava morrendo de medo, eu tinha muito medo. Bem, você estudando sobre ufologia, você deve saber que a ufologia ela enfim, ela se divide em vários tipos de conhecimentos e pessoas acreditam em coisas diferentes. Como é que eu vou falar? Não gosta muito dessa parte mais espiritualizada da ufologia e tal. Você Sim. já entrou em contato com esse tipo de pessoas e tal? Eles têm uns argumentos muito específicos assim. Como é que é a sua posição com relação a isso? Ah, eu tentei assim falar com alguém da internet e ele de comentário, né, sobre a origem cósmica e ele falou que tinha, né, fumado muito maconha. E eu falei assim, e ele, né, ele se autodeclarando ufólogo, eu falei, acho. Então, assim, eu penso que muitas vezes alguns ufólogos estão presos na parte no contato físico, em Uhum, vez que a gente tem que pensar que essas raças, elas são de outras dimensões
e que se conecta com a gente através de outras dimensões, né? Pelo nosso espírito, que é mais fácil, que não é denso como o nosso corpo. Então, acho que muitas vezes limita pensar que só existe os extraterrestres greys e o espaçonave. Eu acho que é muito nisso que falha, que muitas pessoas acreditam nos greys, né? Porque eu, olha, essa raça eu não gosto nada. Isso é muito interessante e tal, porque quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente realmente fica. A gente consegue abrir mais um pouco o nosso campo e explicar, hipoteticamente, algumas coisas que a gente não sabe. Sei lá, por exemplo, por que que tem gente que vê disco voador e gente que não vê? Ou então, como que seres alienígenas abduziriam alguém sem ninguém tá vendo o que tá rolando, né? Sim. Espiritualmente explicaria como sendo uma outra, sei lá, uma outra dimensão, outro estado de consciência, coisa nesse sentido e tal. Mas ainda assim, o que que para você baliza esse tipo de questão? Porque o que que para você fala, pô, isso aqui é real, não, mas isso aqui eu acho que a pessoa tá exagerando um pouco, que acaba ficando até um pouco perigoso de o que que comprovaria, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Alguma evidência, talvez. Bom, na minha parte, né, acho que eu nunca tirei foto, mas como eu tenho outras cicatrizes no corpo, né, se vê que eu tenho mais genética para ter queloide. Uhum, Então, assim, quem me vê, né, e eu autorizo ver as minhas mamas, dá pra ver que eu não tenho numa cirurgia que foi mais de 20 pontos. E eu não tenho queloide, né, algo que não é normal. uhum, E eu realmente, assim, pra mim, como eu falei, assim, o meu estado, desde pequena, assim como meus pais, a minha criação, eles sempre foram muito. Eu sempre acreditei nisso, sabe? Era como quando alguém conta pra mim, eu tento entender com a minha intuição, ver se aquilo é verdade uhum, e não julgar. Eu tento não julgar as pessoas, porque realmente muitas pessoas só querem desabafar, aconteceu algo terrível, viu uhum. algo, existe histórias de pessoas na internet que viu algo terrível, então muitas vezes não devemos julgar por causa que não sabemos se é verdade ou não, e quem somos nós, né, em frente à experiência de outra pessoa. Uhum. Perfeitamente, perfeitamente. Agora, eu vou fazer aqui uma pequena provocação. Mas eu não quero que você fique assustada. Só realmente porque, enfim, né? Vale muito o que você sente e tal. Mas, por exemplo, você fala que esses seres eles seriam do bem, né? Que eles estariam aí para fazer algo positivo. é, E você tem as evidências, né? Com relação à cura, esse tipo de coisa. Uhum. Mas já parou pra pensar que talvez eles possam não necessariamente ser do bem ou podem estar te usando de alguma maneira que, enfim, a gente não entenda exatamente, porque obviamente que pra eles que têm o controle, pelo menos é o que as pessoas acreditam, né, que tem um controle tão grande sobre essas questões mentais, de consciência, não seria muito fácil eles, por exemplo, colocarem memórias positivas em você e fazer como se fosse um encontro positivo pra você não sentir medo, por exemplo? Acho que assim, existem raças que fazem isso constantemente, os Grey, repetindo e draconianos, elas constantemente com várias pessoas fazem isso. É, sim, com certeza o corpo, a mente eles poderiam enganar, mas a nossa alma ninguém engana. Quando a gente é capaz de deixar um pouco o nosso corpo físico e pensar com a nossa intuição, né, pensar com a alma, a gente vê quem de verdade a luz e os que são ruins, sobretudo nos olhos, assim, uma pessoa, se ela tem dúvidas de que se foi algo bom, foi algo ruim, olhe para os olhos. De qualquer ser, assim, de qualquer universo, eu acho que eu aprendi assim, pouco a pouco, olhando para os olhos e que se eu vejo luz, se eu sinto amor naquele olhar, eu sei que é do bem. E quando eu vejo algo tudo escuro, algo preto, ó, eu saio correndo, né? Já reclamando um arcanjo Miguel, porque eu sei que não é bom. E eu já também tive experiência, assim, depois de dezembro, que eu tive essa meditação, eu via Grace, bom, em viagem astral, né? Eles pegavam meu braço e falavam para mim, me dá seu sangue. Aí era como tentando me enganar, eu estava muito doente, falava, ai, dá seu sangue, que eu vou te ajudar, não sei o quê. E eu já estive muito a ponto de falar, sim, pega meu sangue, mas era tentando me enganar. Não sei para que queria meu sangue, mas acho que a nossa alma sabe quem é ruim, quem é bom. É só
se deixarem levar com o coração, só isso mesmo. Uhum. E quando a gente tem, por exemplo, esses casos de abduções que eles são um pouco mais violentos, um ser desses precisaria enganar você? Eles não poderiam simplesmente fazer de uma maneira dominar e tirar força, por exemplo? Esses que você fala de, Os né, Greys, por exemplo, que você falou, que pediu o seu sangue e tal, eles não poderiam tirar força, por exemplo? eu, pelo que eu, assim, os estudos que eu fiz, e ouvindo a Cássia Faria, né, que ela tem muitos anos de experiência, eles, por mais que eles sejam ruins, eles não podem fazer sem nossa autorização. Acho que existe, né, algo bem maior, assim, da nossa alma, ou algo assim, que sem a nossa autorização eles não podem fazer. Tudo que eles fazem é com a nossa autorização, até mesmo inconscientemente. Não sei se eu me explico direito. Uhum. Então, acho que por isso eles pediam, tentavam induzir de certa forma, que eu tinha ficado com febre essas vezes, para tentar ajudar, né, entre aspas, mas para poder ter algo em troca. Eles são sempre, eu faço por você, mas também você faz por mim. Entendi. Então eles poderiam causar febre pra tentar te convencer, seria isso? Sim, porque eu estava, acho que uns 39 de febre e eu estava assim, sabe, quando você vai um pouco delirando na meditação e sonhos. Uhum. Certo. E aí eu falei, né? Essa coisa não é boa. Aí foi, e ele estava em forma de humano, é importante o que você falou, né? Aqueles troca de imagem. Não era humano, era eles disfarçados. Nós ligamos esses seres a supostas naves graças a uma experiência cultural, que é parte da nossa experiência, e um túnel de realidade único que não faria sentido fora da nossa época e lugar. Não faz sentido falar sobre extraterrestres com alguém que não sabe que estamos colocando os pés em uma rocha voadora no espaço, por exemplo. Assim como criticar motivações, tecnologia e esses seres que podem ter entendimento do universo de uma maneira muito mais sofisticada que a gente, também é um argumento apenas utilizado pela interpretação do túnel de realidade ligado a uma época e lugar. Afinal, 200 anos atrás, nosso conhecimento sobre a física era outro. Daqui a 200 anos, talvez não nos reconhecemos mais. Porque, apesar de toda a nossa vaidade, a gente não tá no fim da largada. Na verdade, a gente acabou de chegar nela. E a verdadeira corrida começa. Por mais que olhemos para trás, através dos ombros gigantes, e enxergamos uma dourada aurora de domínio da natureza pelo homem, um frio e misterioso futuro aguarda uma realidade que será inexorável, que abalará nossa cultura, nossa fé, nossa ciência e nosso modo de pensar, que é extremamente humano. E no ano seguinte, no mesmo dia, aconteceu de novo a mesma experiência. Essa foi uma das experiências mais assustadoras que eu tenho, porque foi muito violento. Não foi você acordar com um ser no quarto, porque isso pra mim virou uma coisa meio rotineira. Uhum. Não foi você acordar com uma luz muito forte no quarto que você estando de olho aberto ou com o olho fechado, ela machucava seus olhos e você não sabia o que fazer, ficava encolhido em um canto. Essas foram as experiências comuns, mas essa é uma experiência que me assustou muito porque eu achei ela muito violenta. Uhum. E muito violenta com aqueles que estavam ao meu redor. E o que aconteceu depois disso? Eu acordei depois, faltando 2 minutos para o meu despertador despertar para eu poder ir trabalhar. Com o meu corpo todo dolorido, a casa trancada, minha esposa não se lembrava de nada, mas eu com uma dor de cabeça absurda e sem energia nenhuma, exausto. E essa pra mim é uma das mais assustadoras, por incrível que pareça, porque ver seres pra mim se tornou uma coisa comum. Uhum. Embora eu já acordei com seres no quarto que eram muito mais feios que os normais. Eles eram mais baixos que do que os normais que eu os via. Vou dar uma altura pra você, mais ou menos de 1,10 m, 1,20 m, mais ou menos. Uhum. A altura normal desses seres. Esse ser tinha menos de 1 metro. E ele era muito feio.
mas muito feio mesmo. E ele tinha um orifício muito fino na boca, não tinha nariz e olhos muito grandes. E foi um ser que me assustou muito, talvez porque eu não estava acostumado com esse tipo de ser. Uhum. Eu também, em abdução, eu já vi seres insetoides, que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu não sei te explicar. Era algo próximo de um louva-a-Deus com mais de 2 metros de altura, branco. É muito bizarro isso. E interagia com outros seres, com esses outros, de forma normal. Esses foram os tipos de seres que eu vi que me assustaram. Esse ser que eu falo insetoide porque era muito parecido mesmo com um inseto gigantesco. Foi algo que me assustou. E híbridos também são sempre algo que me assusta. Várias abduções eu sou acordado por híbridos. E eles sempre são meio assustadores também, porque eles são altos, põem de 1 metro, comparado aos outros seres, põem de 1,60 m mais ou menos a 1,80 m. Eles têm um cabelo muito palhado. Quando eu falo palhado, é um cabelo muito... não é um cabelo crespo, mas é um cabelo muito duro e reto. E sempre um cabelo loiro e próximo do loiro. Sempre dessa forma. E com olhos muito grandes e pretos. Eu acho eles horríveis. Eu me sinto muito mal perto deles. E eles sempre me assustam. Você diz pela aparência ou alguma outra coisa que você citaria? Eu não sei te explicar. Eles me assustam, talvez pela aparência deles. Os Certo. outros seres mesmo já não me assustam tanto. Mas esses já é algo que me gera um mal-estar. Entendi. Tipo, essas são as... Por que você acha que são tantas formas diferentes? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem vários grupos étnicos vivendo juntos, eles têm também vários grupos vivendo juntos também. É uma teoria minha. Durante algumas abduções, eu comecei a pedir, isso aconteceu faz uns 10 anos, eu comecei a pedir para conversar com eles. Quando eu sentia que eles travavam, eu não resistia, eu falava, por favor, falem comigo. Eu ficava pensando, falem comigo, falem comigo, falem comigo. E um dia eu consegui ter contato com eles após isso. Após uma abdução, no meu quarto, na minha casa, eu tinha uma janela, era uma janela basculante. E essa casa, que eu morei por muito tempo, ela tinha alarme, as janelas estavam fechadas, eu sempre fechava as janelas para dormir, porque é mês de junho, extremamente frio, ainda mais um bairro próximo a uma reserva florestal. Essa janela, eu me vi no meu quarto, eu já tinha perdido o medo, tinha aprendido a dormir de novo no escuro, e no meu quarto abriu essa janela e entrou por ela, de forma como se estivesse levitando, um desses híbridos. E ao lado dele tinha um ser horrível daquele, baixo também. E esse ser, ele carregava como se fosse um instrumento, que era quase um cano, mas eu não sei te explicar o que era aquilo. Um cétulo, talvez, mas eu sentia que eu sabia que aquilo, no meu interior, eu sabia que aquilo ali era uma arma. E ele me olhava de uma forma, tipo muito cruel até. E, bem, o ser falou, bem, faz tanto tempo que você passa por isso que tá na hora de você poder ter um contato novamente. Qual dos seres? O híbrido. Esse ser Uhum. não falou nada. E eu perguntei o nome desse ser. Ele olhou pra mim e falou que não. Ele falou assim, não, mas eu não vou te dizer meu nome. E essa experiência pra mim foi uma das mais marcantes. Desculpa se eu te deixei ansioso, mas porque eu consegui ter um norte realmente do que estava acontecendo. E foi um eco daquela que eu tive quando eu tinha 16 anos. Eu olhei pra esse ser e falei, meu, de onde vocês vêm? Ele falou assim, olha, eu não posso te dar essa informação. Eu falei, mas por que não? Ele falou assim, por que não? Você não pode ter essa informação ainda. Eu falei, mas então no futuro eu vou ter. Ele falou pra mim, eu não sei. Eu falei, por que eu tô passando tudo isso? Por tudo isso. Ele falou assim, olha, muita gente passa por tudo isso.
você ter uma experiência um pouco mais agravada. Mas muita gente passa por tudo isso. Isso não te faz especial, isso não faz ninguém especial. É algo muito comum. Quase todos passam por essa experiência, mas você por algum motivo tem consciência dela, você retoma sempre essa consciência e tá aí. Você consegue ter um pouco, a sua experiência se torna um pouco mais forte por conta disso. Eu falei, então todo mundo passa por isso. Ele falou assim, em um determinado momento sim, mas de forma tão pesada, específica assim igual a sua. Ele não usou esse termo, ele usou um outro que eu não me lembro agora, mas o que ele quis dizer é de forma tão pesada quanto a minha experiência, pouca gente passava. E eu falei, tá, mas por que eu passo por isso? Ele falou assim, porque você foi escolhido para isso. É algo seu pai passa, seu avô passou, muitos que vieram antes de você passaram, e se vier depois, e os que vierem depois também vão passar. Eu falei, então, é uma relação genética? Ele falou assim, não. E o ser que estava do lado dele, tipo, olhou para ele de uma forma assim e ele parou de falar. E eu falei, tá, mas qual o nome da sua espécie? De onde vocês vêm? Eu quero entender isso. Ele falou, desculpa, mas você não pode ter essas informações, você nem vai ter essas informações. Eu falei, mas não me é claro ainda o porquê eu tô passando por tudo isso. Ele falou assim, sabe quando sua espécie faz um estudo com outras espécies? Vai, por exemplo, num lugar, pega um macaco e faz um estudo com ele? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E aí eu fiquei travado com isso. E eu falei, tá, mas isso pode parar, eu quero que isso pare então. Ele olhou para mim, olha, desculpa, mas você não tem esse poder de escolha. E agora eu me vou. E eles pararam e eles foram embora. Mas como que eles foram embora? Eles saíram pela janela. Eu falei, mas peraí, por que você está saindo pela janela? Por que vocês estão usando a janela? Ele falou assim, porque ele olhou para mim e falou, porque eu preciso usar a janela. E o outro ser acompanhou ele e só isso. E eu fiquei ali, acordado, na cama, com a luz acesa, do jeito que estava. Não teve uma quebra, eu não acordei. Continua. Foi isso. Você tinha quantos anos desse relato? Esse relato foi há uns 10 anos, eu tinha uns 22 anos. Certo. Não tinha ninguém em casa. Sim, minha mãe, meu pai, minha irmã, todos estavam em casa. Só que nessa casa, meu quarto tá no sótão. Eu desci, acordei minha mãe, contei pra ela, ela falou que não tinha passado por nada. Perguntei pro meu pai se ele tinha tido alguma experiência dessa. Ele falou que não. Meu avô já havia falecido. Eu não tive contato com o pai dele, não tenho nenhum dado sobre isso. Isso. E quando a gente conversou até na entrevista, eu acho importante ressaltar que a abdução não tem, pelo menos a minha experiência, não tem nada ligado à grande fraternidade branca. É uma coisa muito mais branco no preto, sabe? Uhum. Não tem nada holístico nisso. E eu não sei te dizer de onde esses seres vêm. Eu não sei te dizer se vem de outros planetas, de outras dimensões, de um futuro, de um passado. Eu não faço a mínima ideia. E eu gostaria muito de ter essas respostas, mas eu não tenho. E eu até entendo e acredito que o nosso filtro cultural oferece um peso muito grande na forma como interpretamos esses relatos, na forma como essas pessoas vivenciam esses relatos. Mas estamos longe de oferecer explicações plausíveis para a quantidade, coincidências e experiências estranhas presentes neles. O máximo que alguns descrentes chegam a afirmar é que essas pessoas poderiam estar mentindo, ou que talvez sofram de alguma doença de natureza mental. Bem, eu questiono a saúde mental de quem verdadeiramente se incomoda com um simples podcast aqui no Canto do Mundo. Esses sim precisam dar uma reavaliada quanto a onde se colocam nesse planeta. Eu acho essa postura destrutiva, desrespeitosa, mas acima de tudo ignorante quanto ao fato de que várias dessas pessoas já se importaram o suficiente e muitas vezes esgotaram suas buscas quanto a tentar entender pelo que passam. Se você não reconhece isso, escutando além da emoção das vozes dessas pessoas, os angustiantes relatos de luta e de tentativa de interpretação do fenômeno, é porque não está prestando atenção. Como se fosse opção de alguém ser alvo de preconceito e da diferença.
Ainda sobre o filme Contato, após indas e vindas, quando a protagonista finalmente constrói a máquina e viaja por buracos de minhoca até uma espécie de nexo construído pelos extraterrestres, ela se encontra em uma praia que desenhou quando ainda era menina e seu pai vai ao seu encontro. Ele que já morreu. Essa cena, muito próxima de qualquer filme espiritualista, mas ali no contexto é completamente científico. Mas apesar de falarem em jargões científicos, eles estão lidando não apenas com a alma da protagonista, mas também com a alma de toda a humanidade. O extraterrestre, na forma de seu pai, afirma que tomou para si aquela imagem para ela compreender e aceitar com mais facilidade a situação em que está. E então fala que aquele é apenas o primeiro passo de muitos que a humanidade dará até de fato compreenderem o universo em que estão inseridos. No fim, em uma audiência pública, a protagonista, que é uma cientista, não consegue oferecer qualquer prova ou evidência de que fato efetuou a viagem. E sim, para qualquer um, aquilo poderia se passar apenas em sua mente. Ela não viu nada de alienígena, ela entrou em contato com elementos que ela já conhecia, ou que ela pode ter projetado. É claro que, com isso, Carl Sagan não afirma que existam extraterrestres e que tal tecnologia de viagem poderia existir. Sequer se propõe a explicar os meandros da técnica utilizada para além do que já conhecemos como o conceito de buraco de minhoca, por exemplo, onde um túnel ligaria dois pontos distantes entre si e permitiria uma viagem no espaço. Carl Sagan não quer falar sobre extraterrestres, mas sobre a humanidade. E toda essa temporada do Criptologia cabe bastante nesse conceito. Desde os primeiros episódios com o militar Sérgio Mota, emocionado, convidando seres através das luzes de pouso a se comunicarem, até os últimos relatos desse último episódio, falando sobre a nossa incessante busca pelo que está lá fora. Falar sobre extraterrestres deveria ser muito menos sobre o fato deles existirem ou não, se tem a capacidade de nos visitar ou não. Falar sobre esses seres deveria ser muito mais sobre como encontrar o nosso semelhante nos faz nos tornarmos ainda mais humanos. E sim, ainda estamos no nosso primeiro passo. O Criptologia é um podcast de relatos, sobre relatos. Ele não tem qualquer pretensão de provar ou desprovar ou encontrar evidências ou provas. O Criptologia fala sobre pessoas e, por isso, agradeço muito a você, audiência, que está aqui com a gente até o fim desse episódio. Eu não vou falar que esse é o fim exatamente da temporada, mas tudo que eu queria falar já está aqui. Mas eu sinto que talvez a gente precise de um epílogo. Então, semana que vem, eu vou juntar os relatos que não couberam aqui, mas que eu acho interessante mostrar que eles existem. Então é isso. Se você gostou desse trabalho, considere ser um apoiador com mínimo de R$5. Como se fosse uma pequena assinaturinha mensal, você ajuda a gente a produzir não apenas esse projeto, como diversos outros. Eu chuto que a próxima temporada do Criptologia não vai demorar tanto quanto essa. Mas eu não vou prometer nada. Apenas de que eu já sei o tema da próxima temporada. Eu tenho acesso ao que eu vou precisar, mas a gente vai precisar esperar uma certa pandemia acabar para que eu consiga começar o trabalho. Então é isso, juízo, e vamos lembrar que estamos juntos nessa jornada. Até o próximo episódio.